e a mamãe para o futuro heredar. Mano, puxa. Lágrimas caem quem já passou no sofrimento. Coração bate acelerado, nossa saudade. Na minha vida toda só tinha arrependimento. Amigos de verdade, era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha sempre chegaram e nunca esqueceram de mim. E qualquer situação eu ia até o fim, mas mesmo assim a saudade continuava e a depressão dominava na madrugada. Ia no pátio na direta, andava só. E os companheiros diziam conversa que é melhor. Um dia igual aos outros tava fazendo uma letra dos amigos meus que estão bem lá no céu. No mesmo dia tinha chegado o Sedex e meu pai dizendo: meu filho, a saudade é cruel. Você seguiu essa vida porque tu quis. Eu e sua mãe que te amamos estamos aqui. Infelizmente tu se encontras aí. E a nossa vida aqui fora tá infeliz. Então vai. Lágrimas, vai agora. Salve, salve! Obrigada pela presença de todos vocês. Nós somos o Sarau das Pretas, um coletivo formado por mulheres pretas de diversas quebradas aí de São Paulo. A gente viajou mais ou menos umas 3 horas para vir aqui estar com vocês. E a gente está aqui cheio de gás, cheio de energia, porque vale muito a pena essa troca. Sarau das Pretas traz ancestralidade, fala da cultura afro-brasileira que muitas vezes se perde, né, no nosso cotidiano aí. E a gente traz poesia, traz dança, traz tambor, traz música, traz toda essa energia que envolve a cultura afro-brasileira e essa mulher negra que muitas vezes é invisibilizada em vários espaços. Não é à toa que esse sarau é protagonizado só por mulheres negras, porque nós merecemos e temos direito à voz, beleza? Esse espaço aqui não é um espaço só nosso, tá? Aqui não é um show, né? Então, se algum de vocês tiverem uma poesia, uma apresentação, quiserem partilhar com a gente vai ficar muito feliz, tá? Então, bora lá! Você é linda, em cada parte renasce, estremece, menina, mulher, África, rainha. Foi-se o tempo que tais palavras me ofendiam. Você é preta, cabelo duro, hoje não me curvo, me curo da doença que me impuseram ser, pois cada parte de mim é realeza. Boca, seio, quadril, eu não sei, mas em mim resiste esperança, herança, sentença de outra eras, de mães, rainhas, nagôs. Sinto a dor vinda dos porões, mas exalo o amor vindo de ancestrais, axé. Pois cada parte de mim é realeza, cabelos, ombros, mãos, é tudo como devia ser ou não? Quem determina sobre mim sou eu mesma, então não se esqueça. Sou realeza preta, mas não te assuste. Este reinado não irá te sucumbir, mas deixará você ir e vir. Pois esse reinado não é autoritário. Ele é encanto, deslumbre e, sobretudo, liberdade. Porque você é linda, como pássaro livre em pleno voo. Aquelas mesmas palavras que me ofendia, hoje é pura carícia com tua voz e olhar. Preta, pretinha, seu cabelo e cada parte do seu corpo é lindo. Porque em você habita a fortaleza de um povo preto, realeza. Realeza preta.
Crises continua, casa cai, cria canção cultura. Constantemente, crueldade, confusão, calúnia. Com o coração caiu com crime, cercado cabreiro. Caminhada completamente, conserva conselhos. Criança com capacidade, confusa coragem. Casou com químico, contente, conscientizou caráter. Cabra com corpo corroído, castigo com crack. Cara completado, caído, culpado, covarde. Caso comum, cada contexto contra comunidades. Corruptos, cafajestes, correndo contra cidades. Construindo coisas caras, cadê condição canais? Com coração como canto, criativo camarada. Liga, meu amigo, preste muita atenção. Para a juventude falta conscientização. Atitude, desejo de mudança. Não pensa só em si e acredita na esperança. Drogas, álcool faz com que perca o controle. Isso acaba virando tragédia de horrores. A tecnologia é forma de educação. Então vamos usar para a conscientização. E aí, garoto, não caia na ilusão. Fica aí dormindo que futuro não tem não. E aí, garoto, esse não se mude. Lutar é necessário para que as coisas mudem. Se liga, minha amiga, presta muita atenção. Para a juventude falta conscientização. Atitude, desejo de mudança. Não pensa só em ti e acredita na esperança. Drogas, álcool faz com que perca o controle. Isso acaba virando tragédia de horrores. A tecnologia é forma de educação. Então vamos usar para a conscientização. E aí, garota, engravide cedo não. Para que seu filho não vai para o mundão. E aí, garota, vê se não engravida. A crise tá difícil e traz problemas pra família. É desse jeito. O vídeo que assistimos é registro de um processo meta-autoral semelhante a muitos outros que ocorrem atualmente na cidade de São Paulo e que considero da maior importância. Entendo os saraus como instrumentos de uma tecnologia social cuja finalidade é a reconstrução das práticas e dinâmicas sociais em bairros que não são contemplados pelas políticas públicas. São muitos os bairros desassistidos de equipamentos culturais e nos quais a população encontra dificuldades imensas nos serviços públicos nas áreas da educação, da saúde, da segurança, transportes. Os saraus são eventos culturais que ocorrem a partir da proposição de um indivíduo ou de um coletivo, cujo objetivo mais visível é propiciar aos moradores dos bairros pobres o exercício prático e a fruição das suas habilidades artísticas. Nos saraus ocorrem manifestações estéticas em várias linguagens e modalidades, artísticas. Na literatura temos, por exemplo, a prática da poesia, da prosa. Temos também a música, a contação de histórias como uma forma de revalorizar e de trazer para o presente as práticas dos griots. Temos a dança, a performance, a pintura, o vídeo, o teatro e o que mais couber dentro do formato de cada proposta. Creio que podemos compreender o sarau como meta-autoria transversal e expandida, posto que a sua finalidade transborda da proposição das elaborações estéticas e alcança uma surpreendente eficácia nas dimensões política e econômica nas comunidades em que ocorrem. Um dos efeitos mais importantes dessa prática é no nível político, que é a congregação de indivíduos das comunidades para a realização de práticas estéticas coletivas. Isso resulta na aquisição do poder de elaborar o próprio discurso e de construir a própria narrativa, trazendo para cada indivíduo a compreensão da imensa força que essas comunidades e que eles mesmos, os indivíduos, têm. Há também os efeitos no que denomino de economias. Se adotarmos a compreensão mais comum de economia, a financeira,
torna-se fácil a constatação de que a aquisição da capacidade de autopublicação das obras que circulam nos saraus é um deslocamento importantíssimo do sistema que nunca teve interesse nos conteúdos que hoje circulam na forma de livros, zines, CDs, DVDs, gravuras, pinturas, desenhos, colagens. Podemos considerar também, nesse sentido, obras que surgem por meio da captação de recursos em editais públicos e financiamentos coletivos, e que dificilmente existiriam sem essa disponibilidade de verbas para a cultura. Boa parte das obras literárias, originadas das práticas e do convívio nos saraus, resulta do autofinanciamento coletivo. Dessa forma, cada obra acaba sendo o produto de um mutirão. Há também a possibilidade de compreendermos como economias as práticas fundamentadas nas produções simbólica, histórica, afetiva e ainda uma que se define por autonomia. Na economia simbólica, a arbitrariedade dos signos é operada e determinada pelo cidadão, e não pelo Estado e seus representantes ou pelas classes hegemônicas. A economia histórica se dinamiza como construção da realidade segundo as experiências e expectativas dos cidadãos. A economia afetiva fundamenta-se na compreensão de si como exercício de compreensão do outro. Em relação à autonomia, a sua compreensão como economia fundamenta-se no direito de negar a outros o direito de representação. Nessa dinâmica, a riqueza está em apresentar-se e não conceder a outro o poder de representação. Aqui é inevitável nos voltarmos para uma compreensão de cidadania e mesmo democracia, como participação e potência de voz e presença para o cidadão e para o trabalhador. Bom, a partir desse ponto, dessa questão de autonomia, eu quero abrir um parêntese para falar um pouco a respeito da nossa história, para que compreendamos com mais veemência a importância da transversalidade nessa ideia de meta-autoria expandida. Nós, brasileiros, sentimos muito orgulho da arte produzida no Brasil. Da segunda metade do século XIX até hoje, nossa cultura produziu artistas de irrefutável qualidade para o cenário internacional. Alguém lembrará de Cavalcante, Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, e recuando um pouco mais o tempo, e fazendo um esforço muito grande de memória, lembrará de Aleijadinho, e essa memória virá quase como um insight. Mesmo com orgulho da obra desses artistas, não é deles que falo. Falo dos artistas que desconhecemos profundamente, se é que isso é possível, desconhecer profundamente. Falo daqueles que foram exterminados a partir da chegada dos europeus no Brasil. Falo daqueles que foram abafados, silenciados, apagados da memória, e, no entanto, por um descuido da terrível sanha de destruição que nos foi imposta, sobreviveram como nomes em raras obras que desconhecemos profundamente. Há quem satisfaça-se com a exuberância brasileira dos modernistas. Eu não. Vejo no nosso modernismo uma brasilidade envergonhada, branca, que falhou na tentativa de alcançar a erudição. E não digeriu com farinha os nacos de carne dos povos originais e dos pretos escravizados. Tenho imensa admiração por Mário de Andrade, Oswald e toda a turma, todas as turmas modernistas. Mas eles nada mais foram senão os primeiros hackers do nosso século XX. Como os jesuítas foram também hackers no século XVI. Ou seja, se apropriaram dos arquivos e dos softwares dos povos originais, dos pretos e dos trabalhadores, mas o fizeram de forma imprecisa, difundindo, muitas vezes, mais confusão do que informação. O professor e pesquisador Antônio Risério nos informa que Xangô, tratado como Deus do Trovão no livro de música brasileira de Mário de Andrade, foi pesquisado no livro de um autor inglês e não nos terreiros de São Paulo, do Rio ou da Bahia. A decepção de Risério, neste caso, tem a minha solidariedade.
É graças ao trabalho de alguns arqueólogos e antropólogos que sabemos das estéticas produzidas por uma pequena parte dos povos originais do Brasil. O mesmo pode-se dizer da arte dos povos pretos, que aqui se encontraram e hoje são verdadeiramente brasileiros. Nossa tradição em artes é a do extermínio, do apagamento, do abafamento, da exclusão e do desconhecimento profundo. Neste momento, juntam-se aos nativos e aos pretos os artistas das classes trabalhadoras e seus filhos. Mas há mudanças ocorrendo não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Eventos como o Sarau do Binho, originado num bar no Campo Limpo, no bairro do Campo Limpo, e o Samba da Vela, também surgido num bar no bairro de Santo Amaro, estão na origem de um movimento imensamente potente. Eles são as matrizes de diversos outros núcleos de produção cultural que espalharam-se e continuam espalhando-se pela cidade, pela metrópole e ganhando forma mundo afora. O Sarau do Binho no Chile, Pretas Peri no Peru, Cláudia Canto em Oxford. Isso mostra a potência da difusão do que tem sido produzido dentro dos saraus. É o poder da cultura, é a tomada do poder da cultura. É o povo pobre tomando a cultura no colo e trazendo para a praça o que os modernos tentaram representar. Não são os representados apresentando-se. Eles nunca foram representados. Quem deu essa potência e esse direito aos modernos de representar os trabalhadores? O nativo, representado como um Sancho Pança do Bandeirante, o negro carregando café no porto, os retirantes famintos na Caatinga, a puta na casa de meretrício, o caipira despreocupado, os operários alinhados como tropa. Nada disso diz de nós o que nós somos. E não somos nós a nos dizer. Chegou o tempo da virada. É hora de nos apresentarmos ao mundo. Agora o que cabe é a apresentação e não mais a representação. O sarau é a tecnologia que amplifica as vozes, amplia as ideias e potencializa os debates. Raça, gênero, relações afetivas, machismo, feminismo, misoginia, imigração, refúgio, hegemonia e subalternidade, o abraço fraterno ao egresso do sistema prisional, o afeto e o ouvido ao louco, o encontro dos excluídos, as estratégias contra a gentrificação e o combate ao genocídio do povo preto. Nenhum tema está interditado para o debate, para a poesia e para a apresentação. O sarau é o metatexto que afeta com eficácia cada vez maior todas as instâncias do social nos bairros pobres. A urbanização de um terreno baldio, antes usado como depósito de lixo e hoje praça onde os artistas se apresentam, no Jardim Camargo Velho, antiga ocupação no extremo nordeste de São Paulo, é o resultado das jovens que deram origem ao coletivo Pretas Peri, que promove o seu sarau nesse espaço todo último domingo do mês. A reumanização da Praça do Campo Limpo, um local onde mulheres foram estupradas, trabalhadores assaltados, sob as trevas do descaso dos gestores públicos e da polícia, é um dos efeitos do sarau da ponte para cá, naquela localidade. Da mesma forma como o artista Roy Ascott foi o meta-autor de um conto de fadas que hoje é um dos objetos da arte mais importantes do século XX, os propositores do sarau são meta-autores de processos estéticos, políticos e econômicos de grande importância social. Tivemos, no decorrer da nossa história, diversos outros movimentos cuja potência acabou dissipada por inúmeras razões. Vejamos, por exemplo, a incompetência das lideranças pretas em conseguir formar unidade para uma ação política em favor do povo preto no Brasil. Mas outras experiências resistiram e transformaram a nossa sociedade. Os saraus, incluindo os movimentos relacionados ao samba, que ocorrem aqui em São Paulo, como Samba da Vela, Samba da Laje, Samba de São Mateus e outros, são tecnologias, tecnologias sociais.
E essa é a grande tecnologia que é mais avançada, que é a mais avançada das tecnologias, que é a arte de produzir comunidades. A gente vê isso acontecer não apenas aqui em São Paulo e não apenas no Brasil, a gente vê isso acontecer no mundo atualmente. A gente vê, por exemplo, o caso do Burning Man, que é o resultado de um processo de meta-autoria também nos Estados Unidos. O Burning Man é a formação de uma zona autônoma temporária, onde se forma uma grande comunidade de milhares de pessoas durante uma semana, durante 10 dias no deserto de Nevada. Mas recuando bastante no tempo, nós vemos, por exemplo, o encontro anual do povo Wodaabe na África subsaariana como um evento também, não de formação da comunidade, mas de reforço, de reencontro de uma comunidade que se torna esparsa, porque o povo Wodaabe é um povo nômade, são pastores nômades do deserto. Então eu acho que é muito importante a gente fazer reflexões sobre essa arte de produzir comunidades e também a gente compreender, a possibilidade de a gente compreender essa arte como um processo meta-autoral. E daí a importância do meta-autor dentro de um processo social, dentro de um processo político, dentro de um processo econômico. É isso. Olha aqui, é como se estivesse fazendo as ondas do